Imagina que deu ruim, aconteceu alguma catástrofe, alguma guerra, alguma pandemia, algo que fez com que as pessoas precisassem se isolar e ficassem sem recurso. Qual será que seria o tamanho da área para que uma pessoa consiga sobreviver, produzir o próprio alimento para ela e para sua família? É sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo. Qual o tamanho da área que tu precisaria para sobreviver com a tua família, ser sustentável, produzir o próprio alimento? Além disso, eu vou estar falando como aumentar muitas vezes a produção em uma única área. Também vou estar trazendo atualizações, novidades e notícias que são importantes para o homem do campo. Não é porque a gente é do campo que a gente precisa ficar de fora. E também vou falar como que um país menor que o estado do Espírito Santo consegue produzir e exportar mais que o Brasil. Então fica até o final desse vídeo para te não ficar para trás. Bueno, gurizada, muito obrigado por quem está assistindo aí, quem está gostando, comentando, quem está participando aí nos nossos vídeos. Muito obrigado quem sempre clica no like, muito obrigado aí quem sempre comenta. Tem algumas pessoas que reclamam do sotaque ou dizem que eu não falo corretamente, mas eu não me importo com isso daí. Até agradeço as pessoas que comentaram embaixo ali me defendendo. Eu acho que cada estado tem a sua cultura e a sua importância. Eu não estou aqui para falar bonito, tá? Porque eu não estou ensinando português aqui, não estou ensinando gramática e nem sou político para falar bonito. Eu estou aqui para compartilhar, porque o lema desse nosso canal é bênção compartilhada é bênção dobrada. Então, se eu puder te ajudar com alguma coisa desse vídeo, já vai estar aí, já vou estar batendo aí a minha meta, que é compartilhar e poder ajudar as pessoas através disso, tá? Por isso que estou aqui hoje com o meu chapéu de abarreta, que é característico aqui do Sul. Tá? Vou estar sempre trazendo coisas da minha cultura, porque eu tenho muito orgulho da minha cultura. Assim como quem é mineiro tem que ter orgulho da sua cultura, quem é nordestino, quem é de Goiás, cada cultura é marcante, característica e muito bacana preservar a sua cultura. Então, estou aqui com o meu chapéu, com o meu chimarrão, para estar compartilhando informações importantes para quem vive no campo, tá? A gente não pode ficar desatualizado, a gente não pode ficar para trás. Nós é da roça, mas nós não é ignorante. Você foi o tempo. Então o intuito desse vídeo é te informar e te abrir a mente, te expandir a mente, te trazer ideias de negócios, tá? Tem várias playlists aqui, como deixar um sítio lucrativo, tem ideias de novos negócios, tem ideias de agronegócio, o pessoal tem curtido bastante. Por isso que eu estou dando continuidade, tá? Depois não se esqueça de ver a playlist Como Deixar Seu Sítio Lucrativo e 5 criações que rendem mais que ouro. Essas duas aí que foi até agora as preferidas aí do pessoal que está me seguindo, tá? Muito obrigado. Bom, nesse vídeo eu vou estar falando aí como aumentar muito a produção numa pequena área, porque o Brasil ele tem um grande potencial de ser um dos maiores produtores do mundo e ele tem um grande poder ou o potencial de ter um grande poder nas mãos, mas não é explorado nem desenvolvido pelo nosso governo. Na verdade, o homem do campo já tem carregado o país nas costas aí há muitos anos e nem sempre é valorizado. Por isso que eu falei, tem um país que é menor que o estado do Espírito Santo, produz e exporta mais que o Brasil. Por quê? Porque nós não temos todo o incentivo. Alguns países tentam mostrar o seu poder, ganhar força, ganhar poder, através de armas nucleares. Nós não desenvolvemos também essa parte militar, mas nós temos um grande poder que é a produção de alimento. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Porém, tem países muito menores que estão em segundo lugar, muito à frente do Brasil. Em primeiro lugar está os Estados Unidos. Em segundo lugar tem um país que é do tamanho do Espírito Santo, que produz muito mais que o Brasil, porque sabe usar da tecnologia e tem um incentivo do governo. Na Segunda Guerra Mundial, a gente já viu que quem tem alimento ou quem produz o alimento tem grande poder. Então, caso acontecer alguma crise global, quem tiver alimento ou quem tiver o poder de produzir alimento vai ter grande poder. Como alguns países aí que tu sabe ameaçam com bombas nucleares, o Brasil também pode ter força e ameaçar com o alimento.
Nós produzimos alimento, a tendência é a gente continuar produzindo cada vez mais alimento pro mundo. Se o pessoal não respeitar o nosso país, a gente vai ter essa barganha de dizer, então não vamos mais exportar o alimento para o teu país, para que a gente tenha um respeito global. Tá? Hoje, praticamente, o Brasil tem que estar implorando para exportar para a China, implorando para exportar para a Europa. Isso tem que acabar. Tá? Isso tem que acabar porque a previsão é que a comida vai diminuir muito. Se tu parar para te atualizar aí, tu vai ver que um dos homens mais ricos do mundo, Bill Gates, que é o cara da Microsoft, que é o cara dos computadores, tem comprado centenas de fazendas, terrenos nos Estados Unidos e pelo mundo. Ele já gastou mais de 700 milhões de dólares comprando terras, terrenos, fazendas pelo mundo. Por que um dos homens mais ricos do mundo está preocupado em ter fazendas, em ter grandes terras? Porque ele já sabe que a teoria é que o alimento acabe no planeta, que fique escasso. Já tem uma previsão que para 2030, 2035 a carne vai acabar. Já está havendo grandes crises de carne, inclusive no Reino Unido, uma das 2 maiores lojas de frango lá, esses dias anunciou que estavam sem abastecimento de frango. Então, é uma realidade. Se tu parar para olhar aí, cada vez mais a carne está mais cara. E cada vez que acontece uma crise como essa pandemia que aconteceu, os preços dos alimentos disparam lá em cima. Antes dessa doença que surgiu aí, que eu não posso falar o nome, senão vão bloquear o meu vídeo, uma costela aqui no Rio Grande do Sul, como bom gaúcho, gosto de churrasco de costela. Uma costela que a gente conseguia comprar assim, barato, a R$ 9,99, R$ 10,99 o quilo. Durante essa crise, a costela cheguei a pagar R$ 35,00 num quilo de costela, que não é considerada uma carne nobre. Hoje aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que varia de acordo com a região, um quilo de costela custa em torno de R$ 28 a R$ 29,00. Deixa um comentário aqui quanto que está custando na tua região, só para eu ter uma noção, para a gente ver depois, ter uma noção. Vamos compartilhar informações aqui que são importantes. Então, pessoal, se tu parar para olhar o mundo, se tu parar para se atualizar, tu vai ver que a crise mundial está vindo, inclusive na área dos alimentos. Por isso que eu estava esses dias assistindo vídeos de sobrevivencialismo, que eu gosto de assistir de vez em quando, e lá tinham vários projetos de sobrevivencialismo, de residências, né, áreas, propriedades que seriam capazes de sobreviver, aguentar uma guerra, aguentar uma crise. Já pensou se vem uma doença aí mais contagiosa que essa, que se espalha mais rápido e é mais mortal? As pessoas teriam que se isolar, cada uma dentro da sua propriedade. E como queriam ir comprar alimento? Então eu fiquei pensando, quanto será que precisava ser uma área para que uma pessoa produzisse alimento para ela e para sua família, porque ninguém vive sozinho. Então, eu fiz alguns cálculos baseados numa família de 4 pessoas, tá? Para a gente ter uma noção de que tamanho que teria que ser minha propriedade para que eu conseguisse sobreviver. Não viver com alta qualidade que nem a gente vive hoje, mas sobreviver caso desse ruim. É lógico que isso é só uma teoria, tá? Mas são dados interessantes. E também vou estar falando depois mais como usar tecnologia para estar aumentando muitas vezes aí a produção numa mesma área. Inclusive, falando em sobrevivencialismo, tem um canal que eu gosto muito, dos guri, vou deixar aqui na descrição, quem quiser entrar lá e conhecer, mas assistir, né? Tem vários projetos se preparando em caso aconteça, ou pior, aconteça alguma crise, tá? Mandar um abraço para eles lá, gosto muito dos projetos dele. Mas voltando aqui ao assunto, que tamanho será que precisaria ser a minha área para que eu conseguisse sobreviver isoladamente? Tá? Precisaria de uma grande chácara, uma grande fazenda? Não, tu vai te surpreender com aqui alguns cálculos, algumas ideias e projetos que eu vou trazer aqui para ti. Bom, cada vez tem sido mais interessante produzir o próprio alimento em casa, né? Tanto para não estar na mão de alguém, quanto pelo preço para lucrar, tanto pela qualidade. Quem produz alimento em casa tem mais qualidade de vida, não é alimentos com agrotóxicos, são alimentos mais saudáveis. Mas quanto que eu precisaria de área para estar produzindo o próprio alimento para mim e para minha família? Bom, eu criei aqui um mini projeto, tá, pessoal? Então não é nada muito aprofundado, tá? São ideias e pequenos cálculos que eu fiz aqui só para a gente ter uma noção. Bom, nesse nosso mini projeto para sobreviver na própria propriedade, vamos começar então pela horta. Que tamanho que teria que ser uma horta para alimentar 4 pessoas? Bom, de acordo com o que eu pesquisei, cada 10 metros quadrados
é suficiente para alimentar uma pessoa em vegetais e temperos, tá? Hortaliças e temperos, tá? Então 4 pessoas seria 40 metros quadrados. Como a gente vai estar vivendo exclusivamente disso daí, eu vou colocar uma horta de 100 metros quadrados aí, para que sobre, né? Cálculo sempre para cima, nunca para baixo, para que sobre, né, alimento e não falte. Nessa horta vai ter verduras, vai ter legumes, temperos, como eu falei, e por aí vai. Então 100 metros quadrados daria para estar aí alimentando uma família de 4 pessoas tranquilamente, na parte das verduras. Além da horta, a gente também teria uma aí mini lavoura de aproximadamente mais 100 metros quadrados, que era para a produção de sementes e tubérculos, no caso de mandioca ou aipim, batata doce, feijão, né? Grãos mais fáceis de guardar, que nem o feijão produz bastante, tu pode guardar em litros PET, né? Faz um esquema ali que vai durar bastante. Também outros alimentos também tu pode produzir, que produz bastante e dura durante o ano todo. Então a gente teria 100 metros quadrados para a horta, mais 100 metros quadrados para uma mini lavoura de produção de outros alimentos. Além disso, eu coloquei nesse nosso projetinho algumas criações de animais, começando pela galinha. Eu calculei aqui que para alimentar 5 pessoas, a gente teria que ter em torno de 50 galinhas, mas não todas adultas, né? A gente criaria a galinha caipira, que é mais rústica e se reproduz sozinha. A gente iria estar controlando essa reprodução, tá? Para ter sempre por volta de 50 galinhas, porém essas 50 não iriam ser todas adultas. Todo mês ou a cada 2 meses a gente teria que tirar aí uma produção, todo mês, por exemplo, de 4, no mínimo 4 pintinhos, ou a cada 2 meses, no mínimo 8 pintinhos. Como uma galinha que choca, ela pode dar em torno aí de 7 a 10 ou mais pintinhos, uma galinha chocando por mês já tiraria o suficiente para repor, tá? Então, dessas 50 galinhas, metade seria já na fase adulta e outra metade seria na fase inicial, tá, beleza? Quanto que essas galinhas precisariam comer? Levando em consideração aqui nesse nosso cálculo só milho, tá? Digamos que nós iríamos alimentar as galinhas só com milho, e levando em consideração que no Brasil a média de produção de milho por hectare varia em torno de 3.000 a 5.000 quilos por hectare, uma produção normal, sem tecnologia. Guarda esses dados aí, porque depois tu vai te surpreender quando eu começar a falar o que tu pode fazer para melhorar isso aí muitas vezes, tá? Então, em 1 hectare, normalmente, sem nenhuma tecnologia, tu pode produzir em torno de 3.000 quilos a 5.000 quilos por hectare, que dá em torno de 60 a 80 sacos. Então, meio hectare seria o suficiente para alimentar 50 galinhas por ano, já calculando que a metade seria adulta, que come mais, e a primeira metade seria em fase inicial, tá? Que iria comer um pouco menos. Eu calculei que 50 galinhas nessas 2 fases comeriam aproximadamente 1.750 quilos por ano. Então, meio hectare tu conseguiria produzir milho suficiente para estar alimentando essas galinhas por um ano. Logicamente que tu teria que estocar, tá, beleza? Além disso, essas galinhas, como eu falei, metade já estariam na fase adulta, também produziriam ovos. Porém, galinha que come milho, ela não põe tanto igual galinha que come ração balanceada de postura. Então, também estou levando em consideração. Dessas 25 galinhas caipiras, crioulas, que se alimentam só com milho, a gente conseguiria tirar aí uma média de, no mínimo, 1 dúzia de ovos por dia. Então, a gente estaria sempre renovando o plantel mensalmente ou até mesmo trimestralmente para estar sempre com galinhas de idades diferentes, porque sempre algum estaria entrando na postura e ponhando. Então, para uma família de 4 pessoas, seria possível consumir uma galinha por semana, mais 1 dúzia de ovos por dia, tá? Fora as hortaliças que eu já falei anteriormente. Levando em consideração 5.000 metros quadrados, que é meio hectare, para a produção de milho anual, mais 100 metros quadrados para fazer o galinheiro para as galinhas, para fazer piquetes, que tu pode fazer rodízios para elas ficarem ali pastando em volta do piquetes, que nem existem muitos projetos sustentáveis aí na internet, tá? Eu calculei então 5.000 metros quadrados para produção de milho, mais 100 metros quadrados aí que seria o galinheiro, uma área coberta, mais os piquetes para te estar aí criando essas galinhas. E eu fiz sobrando bastante aqui, pessoal. A gente precisaria de 15 metros quadrados, mais ou menos, para comportar 50 galinhas. Porém, como a gente vai
viver de forma sustentável, eu aumentei bastante essa área para dar uma qualidade melhor de vida para elas. Bom, outra coisa que poderíamos criar, né, nesse mini projetinho é coelhos. E não precisa muito coelhos não, tu tendo um macho e 2 fêmeas, tu já consegue produzir no mínimo 2 coelhos por semana para estar te alimentando aí com a tua família. O coelho consome muitos vegetais que tu vai produzir em volta da gaiola dos coelhos. Então tu vai fazer uma área coberta com as casinhas para um macho, 2 fêmeas, mais um espaço para ir colocando os filhotes que vão estar em desenvolvimento, e em volta tu estaria plantando coisas que o coelho come. Além do milho, que ele também pode comer, mas eu não coloquei aqui porque não é o ideal, ele come muitas coisas verdes, como por exemplo, folha de goiabeira, folha de mamão, come couve, come aveia, come folhas de maracujá, feno, resto de frutos, come alfafa e por aí vai. Então, tem muita gente que diz, mas o ideal é criar com ração, logicamente, criar com ração, mas estamos falando em casos de crise. Se tu vê aí, tem muitos países que já sofreram com infestação de coelho. Coelhos escaparam ou largaram na natureza, não tinham um predador, começaram a se reproduzir e viraram uma praga, porque eles consumiam tudo de verde. Então é totalmente possível o coelho sobreviver sem ração, somente com verdes, tá? Se tu pesquisar aí, tu vai ver. Então tu vai, além do resto de coisas que vai sobrar na horta, que tu pode utilizar para alimentar os coelhos, além do milho, que tu vai colher o milho e vai sobrar muito verde, que tu também pode usar para alimentar os coelhos e as galinhas, em volta ali da criação do coelho, tu também vai ter plantações ali de coisas que produzem rápido, que são bem nutritivas para o coelho. E nesta criação de coelho aí nesse projetinho também vou colocar aqui 100 metros quadrados. Seria possível com menos, mas como eu falei, estou arredondando sempre para cima. Então aqui nesse nosso mini projetinho a gente já tem hortaliças à vontade durante a semana, mais uma galinha para se alimentar por semana, uma dúzia de ovos por dia, mais 2 coelhos por semana. O que mais que a gente poderia criar nesse projetinho que é mais fácil de ser autossustentável? Eu coloquei aqui o peixe, e no peixe eu trouxe a tilápia, que é um peixe que se reproduz sozinho, cresce rápido e se alimenta também de grãos. Tu pode também estar produzindo milho para estar alimentando essas tilápias. Claro, logicamente que teria que ser triturado, mas elas podem ser alimentadas com milhos. Além disso, ela reproduz sozinho, por isso que eu optei pela tilápia, não pela carpa. A carpa, para reproduzir, precisa de um tratamento hormonal, mas a tilápia não. Então, levando em consideração que um açude de 50 metros quadrados, que já é bastante, tá? Eu estou colocando sempre sobrando, porque elas vão se reproduzir e coisa e tal, já é possível tu tá aí consumindo 1 kg de peixe por semana, de 2 a 3 tilápias por semana. É capaz de tu tá ali, ou tu pesca, ou tu passa uma rede, vai sempre tirando as maiores para estar consumindo. Em 50 metros quadrados, como eu falei, arredondei bem para cima, né? Um açude com essa metragem é bem tranquilo tu tá produzindo aí pelo menos 1 kg de peixe por semana, tá? E como eu falei, tu vai alimentar ela também com milho. Além disso, nesse nosso projetinho, eu adicionei árvores frutíferas que tu colocaria aí espalhado em todo canto possível na tua propriedade, para estar aí se alimentando de frutas, que seria aí uma das poucas fontes de açúcar que tu teria, né? A fruta tem a frutose, que é uma ótima fonte de açúcar e energia, e além disso faz bem para a saúde. Então tu iria iniciar por árvores que produzem mais rápido, né? E também produzem muito precocemente. Iria fazer um pomar aí, entre as linhas do pomar também dá para fazer mais pastagens para estar colhendo para alimentar as galinhas, para alimentar os coelhos, por exemplo, tá? Todo espaço teria que ser muito bem utilizado. Além disso, também fazer todas essas áreas cobertas para a criação dos animais, teria que ter captação de água da chuva. Levando em consideração que na tua área tem a água, uma fonte de água em abundância, mas também é interessante sempre estar reaproveitando a água para até mesmo estar regando as plantas e se prevenir para uma seca. Então, pessoal, nesse nosso rápido projeto, eu adicionei aqui 5.000 metros quadrados para a área de produção de milho, para estar alimentando as galinhas e as tilápias, 100 metros quadrados de horta, 100 metros quadrados para a criação das galinhas com piquete, galpão, galinheiro mais os piquetes, 100 metros quadrados para a instalação dos coelhos, mais a plantação em volta das próprias verduras que eles iriam se alimentar, né? Já considerando que tu vai utilizar a sobra da horta e a sobra dos milhos. Um açude de 50 metros quadrados
de tilápia e para sobrar bastante mais 1.000 metros quadrados para te fazer um pomar aí com pastagem entre as árvores, também para nunca faltar pastagem aí para os coelhos nem para as galinhas, tá? E nesta área eu cheguei a 6.350 mil metros quadrados, tá? Então, em 6.350 metros quadrados, seria possível aí tu estar sobrevivendo. Vamos adicionar aqui mais uma área onde seria a tua casa, né? Que a gente não pode esquecer, né? A área onde tu iria morar, mas fica abaixo, ainda assim fica abaixo de 7.000 metros quadrados. 0,7 hectares seria aí o suficiente para ti viver e produzir o próprio alimento junto com a tua família. Bom, agora muitas pessoas estão dizendo, Fernando, eu moro na cidade, eu tenho um terreno grande, mas não é aí 7.000 metros quadrados. Então eu estaria morto? Não, calma, agora que vai entrar a parte da tecnologia que eu falei. Bom, hoje vem sendo desenvolvida a agricultura de precisão, que é o que mais novo tem aí de tecnologia para o homem do campo. Nessa agricultura, para te ter uma ideia, numa área de estufa, onde seria possível tu produzir por metro quadrado 4 quilos de tomate, nesse mesmo 1 metro quadrado seria possível produzir 80 quilos de tomate. É possível, já tem esses resultados. Outra coisa, por exemplo, no milho, que eu falei que na média normal, uma hectare produz de 60 a 80 sacos, utilizando a agricultura de precisão, é possível produzir de 200 a 250 ou mais, né? Existem já resultados superiores a isso, mas tu consegue produzir de 60 a 80 sacos, que é o normal, tu consegue passar para 200 a 250 sacos de milho por hectare, só utilizando a tecnologia. Um país que vem despontando nisso daí, como eu falei, que é do tamanho do Espírito Santo e produz, exporta mais que o Brasil, é a Holanda. A Holanda viu que o país estava numa decadência muito grande há alguns anos atrás e o governo começou a investir mais em tecnologia na produção de alimentos. Começou a incentivar universidades e criar universidades específicas para estar desenvolvendo tecnologias para a agropecuária, para o campo. Bom, através da agricultura de precisão, a Holanda consegue produzir 5 vezes mais do que a média da Europa toda, para te ter uma ideia. Mas o que é essa agricultura de precisão? São tecnologias desenvolvidas para estar ajudando as plantas a se desenvolverem no seu maior potencial. São tecnologias que analisam plantas por plantas individualmente, dizendo o que elas precisam, quanto elas precisam de água, quantos precisam de nutrientes, análises de solos em tempos reais, aplicativos que mapeiam tudo e vão te dizendo em tempo real o que cada planta está precisando para que tu gaste a quantidade exata de água para cada planta e de nutriente de adubo para cada planta, evitando o desperdício. Além disso, consegue fazer com que a planta produza muitas vezes mais. Que nem foi o caso que eu te falei, que a Holanda se destaca na produção de tomate. Conseguiu passar de 4 quilos por metro quadrado para 80 quilos por metro quadrado. Além disso, dentro das estufas existem mini drones que ficam todo o tempo de forma automática, tá? Eles são independentes, não precisa de ninguém para controlar. Eles ficam dentro da estufa caçando insetos e pragas e matando um por um individualmente. Olha o quanto a tecnologia tem desenvolvido. Além disso, tem as fazendas verticais, além disso tem pomares em andares. São muitas tecnologias que vêm ajudando cada vez mais. E o Brasil não pode ficar para trás, tá? Como eu falei, Bill Gates já está prevendo que vai acabar a comida. A previsão é que para antes de 2030 vai acabar, ficar muito escassa a produção de carne. Já existem laboratórios que estão produzindo carne em laboratório. Já pensou tu comer uma carne que é produzida, que eles fazem crescer em laboratório? Dizem que o gosto é muito similar com a carne verdadeira, mas eu não sei. Eu sei que quem tiver produção de alimento vai ter o poder daqui a alguns anos. Então, é um ótimo investimento. A agricultura, a agropecuária é um ótimo investimento, tá? Se tu tá em dúvida, se tu tá pensando em sair do campo, não sai, que depois tu vai te arrepender. Se tu quiser, eu posso gravar um vídeo
dizendo melhores investimentos para o homem do campo, ou melhores investimentos na área da agricultura ou da agropecuária, tá? Posso estar estudando e trazendo mais. Eu sou uma pessoa que lê constantemente, se atualiza constantemente, estou sempre estudando, estou sempre lendo, e não me custa nada fazer um vídeo compartilhando novidades para vocês aqui, tá? A única coisa que eu peço em troca é um like. Não cobro nada por essas informações, nem por esses vídeos. Só peço que tu deixe um like e compartilhe também a tua opinião ou a tua experiência nos comentários, que assim um vai ajudando o outro aqui no canal, tá bueno? Então, nesse vídeo eu só quero que tu abra a tua mente para novas tecnologias e entenda que é totalmente possível produzir muito em pequenas áreas. Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, é o homem mais rico do mundo, ele pretende colocar a vida em Marte até 2030. Pretende criar uma colônia em Marte, que é muito frio, não tem oxigênio. Então ele pretende criar colônias, pomares e produzir alimento para alimentar pessoas num planeta totalmente agressivo. Bom, se o homem diz que é possível viver e produzir alimento em estufas em Marte, até mesmo para alimentar 1 milhão de pessoas até 2050, é a previsão que ele deu, colocar 1 milhão de pessoas em outro planeta e produzir alimento para elas lá, então é totalmente possível nós, das pequenas propriedades, produzir muito na nossa área. Basta que a gente não fique para trás, tá? E se atualize. O Brasil tem grande chance de ser a potência mundial na alimentação, passar os Estados Unidos. Tem grande chance. Hoje os Estados Unidos vem primeiro e a Holanda, que é um país muito pequeno, vem segundo produtor e exportador do mundo. Isso só vai acontecer, é lógico, se acontecer que nem aconteceu na Holanda, que o governo incentive mais universidades a criarem e desenvolverem tecnologias para o homem do campo, incentive mais os produtores a estar se adaptando, até porque essa produção que eu falei da Holanda em estufas não vai nada de agrotóxico, gasta um mínimo de fertilizante, gasta um mínimo de água e não utiliza agrotóxicos que fazem mal para a saúde e ainda conseguem produzir muito mais do que grandes áreas que utilizam de agrotóxico e não chegam nenhuma parte disso daí. Então é totalmente possível, a gente não pode parar no tempo, a gente não pode ficar desatualizado, tá? Alô, presidente, não sei quem que vai assumir aí, mas tem que voltar, tá? O campo tem carregado o país nas costas já faz muitos anos, mas poderia estar muito melhor se tivesse mais incentivo para desenvolvimento. Então, tá na hora do governo atentar mais para essa área e criar projetos aí bem inovadores e futurísticos. Antigamente, quem morava no campo achava muito difícil a tecnologia. Hoje todo mundo tem um celular, consegue mexer com o celular na palma da mão. E como eu falei, esses aplicativos tu controla toda a tua lavoura, toda a tua produção na palma da tua mão. Tu vai regulando a irrigação, tu vai regulando a fertilidade, tu vai regulando o solo, tudo de forma automatizada. Bueno, gurizada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco diferente, onde eu trouxe esse projetinho aí, essa simulação para quem quer produzir o próprio alimento e também trouxe atualizações, novidades e tecnologias importantes para nós do campo. Se tu gostou desse vídeo, eu só vou saber se tu deixar um like e tiver bastante comentário, tá? Muito obrigado quem já deu like, muito obrigado quem já está acompanhando. Se tu quiser mais vídeos como esse, Fernando, tu podia fazer um vídeo semanal falando sobre as novidades, atualizações, investimentos do agronegócio para que a gente fique sempre se atualizando, tá? Eu estou sempre pesquisando, estou sempre estudando, pesquiso em outros idiomas, pesquiso em francês, pesquiso em inglês, para saber o que os países mais desenvolvidos estão desenvolvendo para que não demore muito para chegar aqui. As coisas demoram muito para chegar no Brasil e na era da internet é inaceitável isso. Por isso que eu prefiro estudar por conta. Por isso que eu iniciei o projeto aqui e voltei a criar codornas e estou criando galinhas para a produção de ovos e carne. Tem aí a nossa playlist Sítio Lucrativo. Por que que eu resolvi criar galinhas agora? Porque, como vocês viram, a previsão é da carne ficar muito escassa e do preço ficar muito alto. Quando o preço da carne fica alto, o que que acontece, pessoal? O pessoal começa a consumir mais ovo, começa a consumir mais frango. Por isso, já saltei na frente aí, já estou aqui no meu pequeno sítio, criando galinha, produzindo carne, produzindo ovo, para que quando vem a crise eu não seja pego desprevenido, tá? Vocês já viram aí o que aconteceu aí durante essa crise da saúde que aconteceu,
tá? O preço do ovo disparou, o preço da carne, como eu falei, disparou, o preço do milho, da aveia, tudo disparou lá em cima, e agora que as coisas para estar voltando ao normal, nada de baixar. O dólar disparou 5, 6 reais e nada do dólar descer. Agora imagina, tu viver num país que tu vai produzir e gastar em reais, mas na hora de vender tu receber em dólar, é um ótimo negócio, não é? Então, se tu quer mais vídeos sobre esse, falando sobre tecnologia, atualizações, novidades e notícias importantes para nós, não me custa nada estar compartilhando com vocês. Eu só vou saber se vocês gostaram, como eu falei, se tiver bastante like e bastante comentário. Eu posso trazer, de repente, todo sexta, todo sábado, eu posso estar trazendo ali a atualização semanal para o Homem do Campo, com notícias verdadeiras e não manipuladas. Antes a gente ficava muito na mão aí de alguns canais de TV que manipulavam a notícia para a gente acreditar em coisas que não eram possíveis. Agora isso daí acabou, tá? Muito obrigado pelo like, muito obrigado quem ficou até o final do vídeo. Deixa aqui aí alguma crítica construtiva, tá? Quem não gosta do meu sotaque, só lamento, mas sou assim, tá beleza? Pessoal, se tem algum artista aí que quiser me enviar um quadro, tá? Pra eu pôr nessa parede que tá branca, pode enviar aí alguma coisa relacionada ao campo, pode ser aí algo relacionado à vinheta do canal, eu não sei, tá? Eu tenho um outro canal sobre cachorro e um seguidor de lá me mandou um quadro de cachorro, eu coloquei lá na parede para estar gravando os vídeos. Se alguém desenha ou produz alguma coisa aí, quiser enviar, aí vou deixar na descrição aí o CEP. Se quiser estar me enviando, vai ser um prazer estar colocando aqui, que essa parede está muito branca. O canal é novo, né? Então nem criei ainda nada, nem um cenário aí bacana, tá? Gosto muito de cavalo, gosto muito do campo. Então se alguém sentir no coração, essa vontade aí, eu vou gostar muito, tá? Mas desejar muito obrigado pelo like e por assistir até o final. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.